Muito bem, o que trouxeram os corações hoje? Eu queria saber sobre a transição planetária. O que você gostaria de saber sobre a transição planetária? Tudo bem, tudo bem. O que é, como que acontece, se já vem acontecendo. Eu não sei nada, na verdade. Certo. A transição planetária é um processo evolutivo, tá? Que acontece sobre os planetas. É um processo natural que acontece de tempos em tempos em relação aos planetas, tá? Então, digamos que camadas do planeta se modificam. Não é de uma hora para outra. Então, ele vai se modificando, pensa, pelo tamanho que um planeta todo é, como se começasse a entrar uma nova, certo? Uma nova frequência, e aí ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, até ela cobrir todo o globo terrestre, certo? Todo o globo terrestre ou todo o globo planetário. E aí esse processo, novo tipo de frequência, ele gera consequências. Então, se vai, logo que se conecta com o planeta, sente. E aí, com base, ela vai se expandindo, muito mais vão sentindo sobre essa nova frequência, que não passa a ser nova, e sim ela vai se expandindo. Então, dizer que a frequência planetária hoje, aqui, uma frequência de mudança planetária nova, não. Mas ela ainda está em processo de expansão, certo? Isso é do movimento mesmo do universo que acontece de tempos em tempos em todos os planetas, tá? Então, todo o ser, toda a estrutura planetária, ela é modificada. Dá para evitar ou dá para bloquear? Não, porque a frequência, né, vem de fora. Aí ela vai estruturando, ela vai entrando como um gás, vai, que não se vê, mas vai se acoplando e vai formando todo o planeta. Certo? E aí é evolutivo, tá? Então, esse evolutivo significa evoluir. Então, todos os seres, todas as coisas deste planeta, acontece algo relacionado à evolução. Certo? Digamos que o upgrade, não para trás, para frente, evolução. E aí, pensando quanto seres humanos, né? O que significa esse processo de mudança planetária, de expansão, de evolutiva? Aí vem de dentro para fora. É como se cada um fosse um planeta. Aí sente-se a frequência e começa a acontecer modificações. Certo? E aí cada vez mais vai sentindo. Com base você vai se abrindo a perceber essa nova frequência, mais você está aberto a entender essas modificações que acontecem no seu corpo. Seu corpo, sua mente. Bate em algum lugar. É algum sinal. Então, ter isso claro, como esperança, é bem importante. Dá para evitar? Não. Entende? Então, quanto mais eu perceber que faço parte, estou aqui, vivo, encarnado, e faço parte disso, mais eu me abro e mais eu me entrego às modificações que batem na minha porta, sabe? Do meu campo, do meu corpo, porque eu estou dentro desse planeta, faço parte dele. Então eu sinto também essa frequência, que não tem como evitar. Não adianta eu me trancar num quarto, porque ela vai bater do mesmo jeito. Para qualquer pessoa? Qualquer. Tá?
O que fala-se de diferente é que a primeira vez que uma transição planetária ela acontece com seres encarnados. Isso acontece nos locais que não tem o processo, digamos, de encarne e desencarne, tá? O desenvolvimento dos irmãos é diferente do que esse processo de encarnar e desencarnar. Então é a primeira vez que acontece isso, esse momento de transição planetária com irmãos encarnados. Não só no planeta Terra, está colocando no universo. Isso nunca aconteceu em outro planeta, essa transição com os seres com os irmãos encarnados. Não. Tá. Isso para qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo. Então a gente está no meio desse processo. Isso. Tem muitos irmãos que optaram por não passar por esse processo encarnados. Mas vão passar, porque todos aqueles vinculados ao planeta Terra estão nesse processo de mudança, tá? De transição planetária. Seja encarnado ou desencarnado. O desencarnado, a diferença é que não tem... O corpo físico limita, né? O corpo físico denso, terreno, limita muita coisa. Então, as dores são mais densas, mais... porque limita mesmo. Então, para que você se mantenha, é muito mais desafiador. Mas tem como? Porque senão não... Vocês estão mostrando, dia após dia, na luta, né? De você consigo e conseguir se manter nesse processo. Porque está acontecendo esse processo. Vocês estão aqui encarnados. Então, todo mundo consegue. Entende? Tem momentos que as crianças sentem mais, tem momentos que as crianças sentem menos. Mas para elas acaba sendo mais fácil, porque tem menos responsabilidade no momento. O que seria esse processo evolutivo a gente envolvendo com tecnologia? Assim, tem hoje criança que há um tempo atrás ela tinha uma evolução que era uma relação direta com os pais que passavam de gerações e você não tinha uma tecnologia no mundo externo, uma inteligência artificial que passava para ela num momento vazio, que é o que acontece hoje, quando os pais não estão no celular, no TV. Então, assim, essa influência evolutiva, tecnológica, ela não transcende para uma família. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, em algumas situações, você tem a família que caminha em um determinado passo, a uma velocidade, e a tecnologia em uma outra. E a criança que está crescendo, o adolescente que está crescendo, ele está envolvido com essa tecnologia. Como essa evolução anda paralelo para o bem? Tá. A evolução, ela é para o bem, tá? A expansão, o conhecimento, é um incentivo à modificação, é vinculado à expansão mesmo. Agora, as limitações, tá? São mais desafiadoras para aquelas no sentido de posicionamento. Então, não significa que aquela criança que mexe com tecnologia não se relaciona com a família, ou vice-versa. Não é culpa da tecnologia. A tecnologia está aí e tem muitos pontos positivos dela existir, certo? A questão é, o que eu faço com essa informação? Como manuseio? Como são os limites dentro do meu lar? Como coloco esses limites? Como usar isso de forma para o bem? Isso é uma escolha. Então, quantas coisas não são resolvidas muito mais tempo, né, com muito mais rapidez? Quantas informações não são passadas positivamente? Né? Quantas doações também não acontecem de forma muito mais rápida por conta da tecnologia? Então, quantos acolhimentos, quantos tratamentos, certo? Quantas coisas boas não são feitas graças ao avanço da tecnologia? Tratamentos, exames e tantas coisas. Agora, a escolha
é individual do que fazer com isso, do que fazer com essa informação. Então, colocar a culpa acaba sendo um pouco mais fácil, porque o grande desafio é colocar limite. E colocar limite não vem só na era da tecnologia. Como era se colocar os limites antes da tecnologia? Muitos se falavam na situação do bater ou não bater, e aí vem a crise do não pode bater, não é? Então, outras situações, a relação não era tecnologia, a relação era agressividade, né? Era falta de comunicação, porque ele também não tinha comunicação. Muitos falam que hoje conversam-se muito mais com os pais, têm a oportunidade de conversar mais do que antigamente. Então, a questão em si são os limites e como usamos a tecnologia a nosso favor. Então, colocando limites de horários, colocando limites de o que você está vendo, o que você está jogando, o que você está pesquisando. É mais esse incentivo para não existir o bloqueio, né? Perceber a vibração que vem daquilo que está assistindo, perceber como a criança fica ou como o próprio adulto fica depois de determinados vídeos que assiste ou depois de determinadas coisas. E aí, através dessa análise, consegue perceber as vibrações que vêm daquele canal, por exemplo. Aí começa, esse canal você não vai assistir. Quando você estiver comigo, você não vai assistir esse, entende? Então, o que vem por trás, a intenção por trás dessa ação, é um incentivo a observar, para através deles colocar os limites. Proibição, hoje, em relação a isso, tem como? Porque se não faz na sua frente, vai fazer quando não estiver. Porque está aí para todos, né? Até porque quando não estão juntos, é importante ter o telefone para poder ligar, para poder saber onde está, né? Para poder pedir para ir embora, para voltar. Então, é algo positivo também. Consigo saber rapidinho onde que o outro está, com quem está. Então, esses são os pontos positivos. Mas o avanço, ele perde o controle desde que não tenha o cuidado de saber para que lado está indo. Certo? Eu acho que é uma questão da dosagem. A dosagem. Ainda mais de férias, aí férias existem mais regalias, né? Aí, um início de ano, aí é bom para o incentivo a novos combinados, novos limites, certo? Tipo, o ano passado deu certo, isso aqui não deu certo, vamos fazer assim, assim, assim. São incentivos a mudanças. O desafio é introduzir mudanças e permanecer, né? Usar o que veio de positivo e modificar o que não estava tão bom. O diálogo, o respeito. Mas está bem mais difícil atualmente educar as crianças, eu acho. Do que quando eu eduquei as minhas. Assim, eu acho mais desafiador. Porque você tem que combater o próprio celular. Essa tecnologia. Mas aí você vai voltar naquilo que você falou. Mas é mais difícil. Você pega uma criança de 3 anos, já tem opinião formada. E aí já tem opinião. É por causa do celular que ela tem opinião? Não. Mas é que parece que já nascem mais espertos. E quem disse que aqueles que vieram não tinham opinião formada? Quem disse? Obedecia. Eu falava, ela não faz isso, ela não fazia. Agora as minhas netas, é difícil, eu acho. Mas de repente a produção da oposição. Você acha que a sua mãe falava para suas netas, não faça isso, não faça aquilo? A sua mãe. Você acha que ela fazia isso? Não. E você, como vó, acaba fazendo isso. Entende? Mas as crianças não são um pouco mais desenvolvidas do que de alguns anos atrás? Da mesma forma que existe a expansão, que existe a evolução, tá? Existe também a evolução dos pensamentos daqueles que estão aqui encarnados. Então, o seu olhar não é o mesmo olhar de há 30 anos atrás. Você não é a mesma pessoa. Então não tem como dosar
Aí é fácil colocar que aqueles que estão vindo estão mais evoluídos, mas não é sobre isso. Todo mundo caminhou nesses 30 anos. Você não é o mesmo. E nisso você consegue enxergar o mundo com outros olhos. Inclusive, nesse momento tem suas netas. E aí você vai ver com esses olhos de hoje. Se você olhasse com os olhos de 30 anos atrás, talvez falaria a mesma coisa das suas filhas, entendeu? Mas eu sou a favor da tecnologia. Custei a entrar, mas é muito importante. É o que você está falando, é evolução. A gente é que tem que aprender a dosar isso. O lado bom, né? A escolha da pessoa. Porque dá para se aprender muita coisa dentro dos colocando limites com tudo, mas o conhecimento tá aí muito rápido, né? Tá aí para aprender também. As coisas estão muito palpáveis hoje. Quem quer aprender algo sobre algo. É verdade. Eu já perguntei. Já perguntou? Pode perguntar. Fale. Se a gente vai poder falar com alguém desencarnado. Foi um dos motivos de eu querer ter uma pessoa falando, mas você tem que evoluir. É verdade? Então, de repente, nesse processo você vai estar lá ou aqui. E aí vou falar com alguém daqui, quem sabe? Né? A gente já se maravilha. Já sei agora. Tem outras formas de comunicação. Você falou um relato que acontece na minha casa. O que eu comecei a perceber é que nos meus momentos mais cansados e de fuga para não fazer as coisas, no dia a dia, acaba indo em vídeos bobeiras, daqui a pouco eu me ligo, nossa, por que eu tô vendo isso aqui? Eu tô cansada, eu poderia estar tomando um banho, tá lendo. E a minha filha, a mesma coisa. No momento você tá mais com fome, você tá mais com sono, quer mais a vulnerabilidade, fica extremamente irritada, fica extremamente insuportável, até tirar o celular dela. E a gente tem mostrado para ela, você tá entendendo que você pegou nesse momento que você estava cansada, olha como te deixou. E aí ela, no começo ela falava, não foi o celular. Hoje ela consegue entender. E aí ela volta mais rápido, ela vai pro quarto, daqui a pouco ela volta, respira fundo. Mas eu percebi isso primeiro em mim, aí eu comecei a entender ela, entendeu? De estar meio teimosa, em alguns momentos, não era sempre o celular. Mas o cansaço, quando ela se conecta com o celular, ela fica muito chata. E aí eu só vi isso porque em mim é a mesma coisa. Eles estavam vendo um vídeo nada a ver, só que eu tô cansada e o dedo tá rolando. Eu tirei um aplicativo até porque eu ficava... Faz tempo, acho que quase um ano, acho que tem o Facebook em si. O problema não é o Facebook, é que eu ficava rodando assim, ó. Tipo, perdida, sabe? Tinha muita coisa pra fazer e não fazia. Acho que é mais a nossa vulnerabilidade que eu acho que piora isso que você falou. Isso na minha casa, pelo menos. Acho que o tempo, né? A gente até já comentou aqui outras vezes, né? O tempo. Um tempo na sua vida para fazer as coisas. Um tempo de dormir, um tempo de ficar acordado. O seu tempo de ficar acordado, você tem que separar ele para várias coisas. Tomar água, comer, conversar. E quando você destina para aquele aparelho, para aquele no tempo que você poderia estar fazendo uma outra coisa, né, próximo de alguém, conversando também, você não volta mais perdido. Esse tempo já não existe mais. Ao mesmo tempo, ele também conecta com pessoas que você está muito distante, você consegue resumir, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, eu acho que a dosagem é a palavra. Né? Você não destinar muito tempo da sua vida para isso. E saber dosar da maneira que vai ser mais útil. Né? E tentar passar isso para os seus filhos, para quem está perto. Que não é a essência disso. Eu acho que isso não pode ser só isso. Você tem vida ao redor. Né? Você tem um animal que precisa de um carinho. Você está vivo. Então, eu acho que tem uma série de coisas que estão relacionadas com o tempo. Muitas no tempo. Você gastar aquele tempo, você tem que lembrar sempre que no tempo que você usou, você não pega mais de volta. Essa é uma filosofia que você tem que tentar ter para dosar aonde vai ser melhor. O que mais trouxeram? Na semana passada,
eu escutei de uma pessoa que estava falando para várias pessoas sobre a transição planetária, falando da passagem do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E que só então, depois dessa passagem, é que a gente vai ser realmente feliz. Aí, eu discordo disso. Uhum. Por que eu não posso? Por que eu vou falar que agora eu sou infeliz? Por que você não levantou a mão e não falou? Pois é. Porque é uma forma diferente de... Tá. É uma forma diferente. São palestras e a gente não tem esse acesso. Certo. Mas eu não concordo. Eu acho que nessa passagem, talvez esse mundo de regeneração que a gente vai viver, ou que talvez a gente não vá viver encarnado, mas vamos passar por ele, nossos netos é que vão passar encarnados, e vai ser melhor, talvez menos violência, né, menos maldade, tá bom. Mas agora, com tudo isso que a gente vive, acho que também tem uma forma da gente ser feliz, passar por esse momento tão difícil no planeta, mas ser feliz. Cada um a sua maneira, Isso, cada um a sua forma. A questão... Sempre não pode generalizar. É que a questão, você vê como a responsabilidade de falar perante tantas pessoas. Quanto que isso é de responsabilidade. Isso é uma interpretação. Mas o quanto isso não gera pensamentos. Tipo, não vou ser feliz agora, então não tenho como, não preciso fazer por onde. Então é uma linha muito tênue. Tem aprendizado, tá? Tem mensagens de incentivo a lidar com os desafios, certo? A combinados, a ações que foram combinadas para que sejam feitas durante a vida encarnada. O não ser feliz é o não viver a plenitude da felicidade. Mas, como disse ainda, os próprios mestres, irmãos, que chegaram ao nível de não precisar mais lidar com seus karmas, porque foram resolvidos, ficar no mundo, em um planeta, curtindo a felicidade, né? Deitados na rede, deixando o tempo passar, sendo que somos eternos. Não, vamos trabalhar. E coloque em algum lugar para trabalhar. E tantos irmãos ainda lidando com os desafios, e eu aqui, deixando o tempo passar, curtindo, só preciso fazer e quero fazer com que mais irmãos vejam esse sol que eu vejo. Cheguem a esse nível de expansão. Aí sim, todos os irmãos assim, vamos todos festejar. Enquanto um irmão ainda estiver em sofrimento, como vou curtir minha felicidade? Então, me leva para lá. Que alguma coisa dá para fazer. O que é uma vida encarnado perante a eternidade? Que são 70, 80, 90 anos na vida encarnado, sendo que somos eternos. Então me leva para lá. Deixa eu encarnar. Deixa eu fazer alguma coisa. Deixa eu... mas vai lidar com o esquecimento. Vai ter que lutar contra isso. Tudo bem. Vamos, coloca. Vamos passar 90 anos e depois a gente volta. Coloca um aqui, coloca outro lá. A gente quer trabalhar. Entende? Lidar com os desafios, sempre tem alguma coisa para aprender. E tem muita coisa também para se comemorar. Coisinhas pequenas, todos os dias. Tomei meu café da manhã, não é isso hoje em dia? Tenho minha cama, tenho minha casa. Não é? O material não é importante? Só não é maior do que outras coisas. Mas fiz por onde, faço por onde, acordo, trabalho, né? Tenho um trabalho,
certo? Tem pessoas sobre minha responsabilidade, ou faço parte de um grupo e tenho minha responsabilidade quanto àquele grupo, seja de forma profissional, seja de forma voluntária, mas tenho que fazer algo. Então, eu sei que tem coisas para fazer. Tem sentimentos aqui que são latentes que eu preciso resolver. E cada sentimento que eu resolvo, cada ação minha que eu tornei um sorriso de alguém ou foi resolvido algo, não há uma sensação de felicidade, de conquista? Então tudo depende muito da interpretação. Sim, num dia inteiro, nas 24 horas do seu dia, você passa o tempo todo feliz, sem nada para resolver? Não. Mas ter coisa para resolver não significa que a fé e a esperança não estão dentro de si, entendeu? Estou tensa por uma situação, mas isso não abala a minha esperança, isso não abala a minha fé. Estou preocupada com ações, com limites, com datas. Sim, mas isso não tem nada a ver com a minha felicidade. Mas são ações que eu preciso fazer agora. Dependo de terceiros para fazer isso, isso e isso. Me gera atenção? Gera, mas isso não significa que não estou feliz. Então, isso depende muito da interpretação. Essa responsabilidade é muito clara quanto ao que passar a informação. Esse que ela falou sobre passar de novas expiações, né? Regeneração. Essa transição planetária seria um momento de regeneração e não de próprias expiações, porque na regeneração também tem dores, tem... Mas está se chegando nisso de forma nas resoluções, tá? Então essa egrégora que vai se formando é relacionada à regeneração. Então dá para sentir essa egrégora cada vez mais, que é essa apaziguar, né? Esse sentimento de resolução e apaziguar. De resolução. Chegar. E assim, e aí vem uma onda dessa plenitude, por mais doido que pareça. Nossa, mas você está pleno nesse caos. Bom, eu sei que dá para fazer até aqui, vou fazer até ali, entende? E assim a gente vai indo nos limites. A gente vai tendo mais consciência, né? Essa expansão, que é a evolução. Esse esquecimento que você acabou de comentar, eu estava outro dia refletindo, caminhando, lembrando, gente, aquele livro perfeito mesmo, que a gente aprende lá na aula de Maria. Porque lembra que eu falava que eu tinha certeza que a Natália nunca ia fazer o que ela fez. Né? E pelo que eu entendo mais ou menos, eu reencarnei talvez já nesse segmento, você vai ter uma filha. Eu tive várias coisas que eu quase perdi a Natália. Uma vez eu fui no local, a pessoa falou, não, ela tem uma missão, ela tem que vir. Então ela já veio, né, com esse desafio também, e eu, óbvio, por ser a mãe dela. Isso. Né, e de repente, talvez eu já soubesse, porque era a opção dela, ela poderia ter, que eu ia perdê-la, né, como eu perdi. Mas a minha fé era tão grande, olha, eu fico pensando, realmente, eu foi um esquecimento. Ela falava desde os 14, 15 anos. Eu vi com até os 28 e não desisti. E eu achava que ela não ia fazer isso, que ela ia ser curada. Aí eu falei, então acho que tem a ver com isso. Imagina se eu reencarno sabendo que eu vou ter uma filha que vai ter problemas emocionais. Exatamente. Como é que eu ia viver esses anos todos? Eu era super feliz, eu sempre falava. Gente, eu estou tão feliz, mas eu já vivia me preparando. Não, o esquecimento eu acho que é mais ou menos. É muito importante. Quando foram me buscar, eu não pensei nela. E mesmo há 15 anos ela me falando, né? Dos 15 até os 28. Mamãe, não tem mais vontade de viver. Aí eu falava, minha filha, você vai viver, você é amada. Aí eu pensei, olha, realmente, imagina se eu vivesse sabendo, já sentindo que ela ia fazer. Não. Ia ser um inferno na minha vida, eu era muito feliz. Mesmo tendo a Natália doente, com bipolar, com depressão, sem querer tomar banho, querendo morrer, todo mundo que me conhece, eu não era feliz. Né? Eu consegui não viver lamentando a minha filha depressiva, minha filha bipolar, minha filha. E aí eu cheguei à conclusão que tem realmente a ver. Foi a melhor coisa de eu ter essa fé e nem lembrar que talvez eu tenha feito um combinado lá atrás. Mas é exatamente isso. Que eu ia reencarnar e ter a Natália. Isso.
todos vêm com seus combinados, inclusive sabendo daquele caminho, né? Daquele caminho, digamos que mais perfeito, que é o perfeito assim, com menos desafios, e aqueles caminhos que dão voltas para chegar no mesmo local. E esses caminhos se entrelaçam com outros caminhos. Então, dentro da família, você sabe que pode ser que vá para esse caminho com base nas consequências de um deles. Todos acabam indo um pouquinho para o lado e vão para determinado caminho. Não que é culpa, mas são consequências das ações. E aí isso me gera também aprendizado, que eu aprenderia nesse outro caminho, mas com outros desafios, porque eu vim lidar com os meus sentimentos. Então eu não estou lidando com isso só porque ela fez o que fez. Eu ia lidar com esses meus sentimentos também, mas outras ações aconteceriam para eu lidar com esses sentimentos. Isso que não tem culpado. Cada um vai lidar com o que é para lidar. Aí as ações dos outros são instrumentos para os meus desafios, para as minhas lapidações. Então, se não fosse através dela, cedo ou tarde aconteceriam situações que fariam você lidar com esses mesmos sentimentos que você está lidando agora, seja ela aqui ou não. Entendeu? Então, isso é muito bom para tirar esse peso daqueles que se foram e de ações que são feitas através de nós também, porque também somos causadores de sentimentos nos outros, mas somos instrumentos, não culpados, certo? Aí, a partir do momento que eu descubro que eu fiz por alguém que não foi legal, eu estou aqui, peço desculpas, reconheço, e isso também faz parte da minha lapidação, certo? Agora, o esquecimento, que estamos falando aqui, imagina vem um ser, me coloque lá, vamos trabalhar. Aí vem, já nasce falando que é isso ou que é aquilo, e é levado para situações de egocentrismo, né? Vaidade. Isso é para todo mundo. Todos têm essas situações. Então, por mais que a alma desse irmão não precise lidar com isso, mas vem com um esquecimento ainda maior para provar o quanto essa alma mantém-se com o pé no chão, independente da posição que está, seja como criança, seja como adulto, seja como no final dessa vida. Só que sente lá dentro algo latente chamando, busque, estude. Então, quanto mais informações fáceis que levem à verdade, os sinais, o universo vai se posicionando, vai se desenhando para que as coisas vão acontecendo. Né? É nesse sentido, então, tudo está onde deveria estar. Tudo está onde deveria estar. Lidando com as consequências. Né? Toda ação gera-se uma consequência. Ações de vários irmãos geram-se várias consequências que se interligam, entrelaçam. Junto com a evolução, junto com a expansão. Então, é bastante energia envolvendo o planeta nesse momento. Então, sente-se isso mesmo. Né? Minha segunda neta, vou dar um exemplo. Só uma pergunta que eu quero fazer. A Betinha não queria, né, ter engravidado, queria ter esperado, né? Esqueceu de tomar uns dias com a mãe. Aí vem aquele bebezinho assim. Porque tem que vir também. Sim, estava esperando só uma oportunidade. Gente, né? Tem gente que tenta, né? Não queria um filho. É uma loucura, né? Assim, tem que vir. Loucura não, que depende do olhar. Tanto, mamãe, como ela falou, para de chorar. O bebê já está na barriga. Mas eu acho que ela tinha que vir, né? Ela estava lá, já doida da vida. Se não quisesse ter, hoje existem maneiras de. Com certeza. Então, porque se estava propensa a ter, aí uma oportunidade é o suficiente. Entende? Mas se ela evitasse direitinho, ela ficava esperando para vir daqui a 5 anos. Não se sabe. É isso que eu tenho, sabe? Não, mas existem combinados. Certo? Mas o livre-arbítrio também. Agora, se existe combinado e o livre-arbítrio, aí o universo é perfeito. Então, digamos que
um dos desafios não era esse. Os desafios da sua filha era lidar com isso que lidou. Entendeu? É um desafio, né? São 2 bebês. Então, essa é a questão, entendeu? Então, de repente, tentaria outros tempos e não conseguiria. Geraria outros sentimentos e lidaria com isso, sabe? Tipo, ou se fizesse algo que tirasse a vida dessa pequena que estava no ventre. Entende? Lidar com esses pensamentos, perceber que esses pensamentos existem, perceber sobre medo, sobre anseio, sobre coragem. São desafios individuais. Sim. E você fica feliz ou fica triste? Fico feliz. Eu amo as duas. Não tem muito trabalho? Tem. Então, não reclamou de trabalho? Não tinha muito o que fazer? Tem trabalho pra caramba, não tem? Tem bastante coisa pra fazer. Não tem bastante coisa pra fazer? Ou quer ficar na rede, tranquila? Dá tempo? Não. Então. Né? O que mais? Mais alguma pergunta? Tá? O que você acha? Às vezes eu acho. Mas não tenho certeza ainda. Não? Mas é uma alma muito especial, não é? Poxa, as duas. São almas diferentes. Esperamos que não fique triste com essa informação. Com certeza. Mas que coragem dessa pergunta, né? Continue caminhando, continue. Tá tudo bem. Eu queria sonhar com a Natália. Aí eu falei de sonhar com ela, eu acho que ela já veio. Mas então ela já veio, né? Mas eu acho que, vamos supor que ela já veio. Certo. A gente vai continuar sonhando com ela da mesma maneira, ou não? Continua, mas são tempos diferentes. Aí são entregas diferentes, né? Precisa-se de um tempo de desligamento para depois a alma estar solta nos mundos, digamos assim como você, assim como todos os irmãos aqui. Então, vai-se um tempo para isso. Os pequenos, eles, digamos que para que a alma, né, quando dorme, dos pequenos, ainda lida-se muito com situações da vida anterior, porque existem memórias vinculadas à alma que conecta no cérebro, conecta em todo o seu campo, e isso gera tensões, isso gera lembranças, e eles não conseguem explicar, entende? Então, todo sono, existe um acolhimento, existe todo um amparo do seu anjo da guarda, dos trabalhadores, para que esses pequenos, eles vão cada vez mais, as suas pequenos encarnados, mas almas, né? Para que essas almas, elas se vinculem cada vez mais com o mundo terreno desse momento, que é a importância, né? Então, tem dias e dias. Entende? E aí vai um tempo. Depois fica um pouco mais fácil essa comunicação. Certo? Mais alguma pergunta? Quanto tempo um animal demora para reencarnar? Depende muito. Depende. Não é imediato. Não, é muito mais esperar o dono desencarnar do que logo reencarnar. É muito mais vinculado a isso a história. Esperar o dono desencarnar do que o animal encarnar. O processo deles é muito mais
digamos que o período é muito diferente. Não precisa tanto dessas idas e vindas dessa mesma forma. Ele não evolui, não precisa desse período de evolução diferente. Que a gente... Não. A felicidade está lá, está aqui, sabe? A gente precisa da consciência evoluindo, né? Ah, muito. Eles são do instintivo, do amor, da alegria. Ah, sim. Eles são instrumentos, né, para esse estímulo. Aí eu morro de saudade do meu cachorro. Então meus bichos não vão voltar pra mim nessa encarnação. Não, provavelmente não. Ah, não? Nem meu? Agora, você pode senti-los pertinho de vocês. Entende? Eu sinto. Quando eu tô comendo uma maçã, eu lembro dele. É diferente, entendeu? Gente, às vezes quando eu Então, se vocês observarem, pode ser muito perceber a presença quanto desencarnado. Essa semana eu já falei que eu me pro falei, cara, eu tô lembrando dele. Então, provavelmente é porque ele estava pertinho de você. Gente, que amor, morro de saudade. Porque traz esses sentimentos de felicidade, de alegria pro lar, não é? Então, a sensação boa. É uma sensação boa, isso gera, né, sentimentos bons, isso mexe no corpo. E esse é o papel deles, seja encarnado ou desencarnado. Entendeu? Mais alguma pergunta? Muito bem, vamos indo então. Que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e fé. Parabéns pela coragem de perguntas pontuais, íntimas e, ao mesmo tempo, repletas de amor e cuidado. Tá? Que isso seja um bálsamo de esperança para o caminhar, seja aqui encarnado ou desencarnado. São eternos, todos vocês, todos nós. Somos seres eternos. Não tenham medo de caminhar, continue em frente, sempre. Quem faz uma prece? Faz uma prece? Então vamos agradecendo a Deus, agradecendo essa espiritualidade presente nessa casa, esse irmão que está sempre conosco, agradecendo a Jesus, a Maria, que nos abraça sempre, nos envolve em seu manto, que a gente leve esses ensinamentos todos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que Deus abençoe essa casa, que possa manter sempre as portas abertas para todos que aqui chegarem. Que a gente tenha uma semana com uma energia muito positiva, mantendo os nossos copos cheios de muita esperança, de muito amor, de muita positividade. Que a alegria permaneça sempre ao nosso lado e que a gente possa transmitir isso a cada um que chegue perto da gente. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Miguel. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Sou Kutumi. Paz e luz a todos.